Senhor presidente, senhores deputados, quero, neste grande expediente, fazer aqui uma fala sobre o corte de recursos previsto no orçamento da União nas áreas sociais. Chega a nos causar indignação quando a gente analisa a previsão orçamentária do governo federal e analisa já o executado, ou seja, aquilo que foi praticado pelo governo federal ao longo deste ano e o ano passado nas áreas sociais em termos de investimentos. O orçamento do governo do presidente Michel Temer para 2018, ele já previu gastar 3 vezes mais com os juros da dívida pública do que com saúde e educação. Se nós somarmos o que o governo pretende gastar em 2018 em saúde e educação, vai ser um montante de 250 bilhões de reais. Isto se ele gastar. 250 bilhões é o que está previsto para gastar neste ano. Agora, em pagamentos de juros da dívida pública, o governo vai gastar 283 bilhões de reais, ou seja, 33 bilhões a mais do que saúde e educação. Isso aqui chega a ser um escândalo. Isso aqui chega a ser uma afronta à sociedade brasileira. Quando a gente tem tantas necessidades na área da educação, tantas necessidades na área da saúde, que é uma das áreas mais sensíveis, porque a população reclama, e com razão, da falta de medicamentos de uso contínuo. Eu agora li uma matéria hoje de manhã que está faltando vacinas. O Programa Nacional de Imunização teve uma redução nas doses de vacinas, que é uma política preventiva da área da saúde. A população reclama da falta de equipamentos. No interior do estado, principalmente, os hospitais carecem da falta de equipamentos nos hospitais, nos centros de saúde, remédios. E a gente tem essa realidade do pagamento dos juros da dívida pública, que gastam mais do que somando as áreas da saúde e da educação. No orçamento, algumas áreas sofreram cortes que podem comprometer a continuidade de vários projetos e programas sociais, como o Fundo Nacional de Assistência Social. Este fundo, ele quase que foi extinto. Por quê? Porque o governo federal cortou 97% do seu orçamento. No planejamento do governo em 2018, o orçamento previsto é de apenas 5 bilhões para as universidades, e na área de ciência e tecnologia, a redução é de 2 bilhões em relação ao ano passado. Não é à toa que as universidades federais
estão vivendo uma situação de penúria, faltando materiais nos laboratórios, faltando equipamentos nas aulas práticas, faltando recursos para manutenção da estrutura física, equipamentos. Então, as universidades federais, elas tiveram um orçamento de 5 bilhões para o exercício de 2018. Então, vejam que com o orçamento limitado pela emenda constitucional, que prevê um teto de gastos para o governo federal, aquela emenda que nós denunciamos na época da sua votação, como chamamos de emenda do fim do mundo, a PEC do fim do mundo, né? Porque nós já estávamos prevendo que ia acontecer isso. Aquela emenda constitucional número 95, ela limitou os gastos do governo federal, congelou, na verdade, os gastos por 20 anos. E nós agora estamos sentindo as consequências da aprovação daquela PEC. Eu sou abordado aqui por jornalistas, né, da imprensa aqui do nosso estado, que me perguntam sobre a LDO, que chegou aqui na casa. Depois, no segundo semestre, vem a lei orçamentária. E eu falo para eles o seguinte: não existe mais discussão e votação de orçamento de LDO. Por quê? Porque está congelado o orçamento do Estado. Não é? Aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, seguindo o exemplo do governo federal, esta Assembleia aprovou uma PEC também limitando, né, estabelecendo o congelamento dos gastos por 10 anos. No governo federal foi por 20 anos. Então, o que nós vamos discutir no orçamento? O que nós vamos discutir no orçamento, se ele está congelado? E o corte dos gastos nas áreas sociais foi brutal da parte da União. Foi brutal. Está comprometendo aqueles programas que estavam melhorando a vida da população mais pobre no Brasil. Muitos achavam que eram programas assistencialistas, paternalistas, como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família foi um programa premiado pela ONU como um programa modelo de combate à fome e à miséria. Foi um programa reconhecido pela ONU como eficaz no combate à miséria, aquelas situações de vulnerabilidade social, melhoraram significativamente as condições de vida de uma grande parte da população brasileira. E esses programas estão sendo reduzidos gradativamente. Famílias estão sendo desligadas desses programas. E elas não estão sendo desligadas porque elas estão agora conseguindo um espaço no mercado de trabalho, porque estão trabalhando. Não, porque não tem emprego. Nós estamos batendo recorde de desemprego no Brasil, 14% da população está desempregada. Então, desempregada a família e sem assistência dos programas de transferência de renda para essas famílias, como o Bolsa Família, qual que é o resultado? O resultado é o aumento de vendedores ambulantes que nós estamos vivendo aqui na cidade, pessoas vendendo flores, vendendo house, bala, né, drops, vendendo, né, chicletes e limão, laranja, tudo que elas podem estão vendendo, né, pano de prato, saco de lixo. Por quê? Porque a situação se agravou. Os pobres novamente estão desassistidos.
eu conversava com um padre de uma paróquia aqui de Campo Grande, e ele me falava que, na época do governo Lula, a comunidade sentiu uma redução drástica no número de famílias que eram assistidas pela Conferência Vicentina, os vicentinos, que assistem famílias pobres com cestas de alimentos. E ele disse que naquela época do governo Lula, chegou uma situação de sobrar cesta básica lá na paróquia. Sobrava, por quê? Não tinha para quem distribuir. Algumas famílias iam lá, recebiam, mas a comunidade tinha mais cesta básica do que gente pedindo. Agora, ele me falou que voltou aquela situação de tempos atrás, de famílias e famílias procurando a igreja dele para ter uma cesta básica. Famílias que antes estavam empregadas, que tinham uma renda familiar razoável, agora estão desempregadas, estão novamente precisando da ajuda, da assistência dos vicentinos. E se os vicentinos fazem esse trabalho caritativo, humanitário, essa deveria ser uma política governamental, porque nós temos a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social no Brasil, que estabelece a assistência social como um direito daqueles cidadãos que vivem numa situação de vulnerabilidade social. Não é uma esmola, não é paternalismo, não é assistencialismo. É um direito de cidadania, receber os mínimos sociais quando essas pessoas estão desempregadas, estão numa situação de extrema pobreza. Agora, o que nós estamos assistindo é uma política no Brasil de garantir o pagamento dos juros da dívida pública. Isso não se mexe em detrimento da redução dos recursos para os programas sociais. E não são só os programas da assistência social, que tiveram um corte de 97% dos recursos, mas é um corte nas áreas da educação, da saúde, da ciência e tecnologia. São as áreas que mais sofreram cortes. Então, como é que a gente pode ter um país desenvolvido se a gente não investe nessas áreas prioritárias, principalmente na educação? Todo mundo fala, e agora vai começar a campanha eleitoral, a gente já vai ouvir aquela cantilena. Educação é mais importante das áreas. A educação é prioritária. No meu governo, a educação vai melhorar, porque a educação é o futuro do país. A gente está cansado de ouvir isso, né? Campanha eleitoral é isso que a gente mais ouve. Saúde, então, nossa, nós vamos melhorar a saúde. E depois a gente não vê nada disso. O que a gente vê é corte nos orçamentos para garantir que os credores possam receber os juros da dívida pública. Então, essa que é a política que está vigorando no país hoje. Depois da mudança de governo, depois do golpe que tirou a presidente eleita do poder, nós tivemos uma mudança radical na orientação do governo, na política do governo. Se antes a gente tinha a indução do desenvolvimento da parte do Estado, por meio de investimentos, principalmente em infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde, escolas técnicas profissionais, ampliação dos campi das universidades, nós tínhamos programas como Minha Casa Minha Vida, recebendo investimentos para o crédito educativo, o FIES, que está acabando também. Hoje a gente está tendo uma derrocada geral desses investimentos sociais. Então,
não se fala em mexer nos privilégios. Nós não vemos nenhuma proposta da parte desse governo, que é comprometido com os ricos, com os banqueiros, com os latifundiários e com os grandes empresários. Nós não vemos da parte desse governo nenhuma proposta para mexer um pouquinho nos privilégios de quem ganha muito, para poder atender aqueles que não ganham nada ou ganham muito pouco. Por exemplo, a ideia da taxação das grandes fortunas, isso não anda. Isso não anda. Mexer nos lucros dos bancos, isso também ninguém nem ousa levantar a voz. Mexer nos lucros dos bancos para transferir um pouco desses recursos para as áreas sociais, isso aí é uma heresia. Então, nós precisamos mudar essa realidade. O Brasil precisa fazer uma reflexão muito séria, porque ele já experimentou no governo uma proposta voltada para a maioria mais pobre da população. O Brasil já teve a oportunidade de ter governos que priorizassem as áreas sociais, os investimentos em infraestrutura para alavancar o crescimento econômico. E o povo brasileiro já experimentou um governo que corta recursos dos pobres para distribuir aos ricos, que é esse governo que nós estamos vivendo agora, por exemplo, e muitos outros que já passaram pelo Brasil em épocas passadas. Governos comprometidos com as elites econômicas, com o capital rentista, aquele capital que não gera emprego, mas ele é depositado num investimento para garantir o rendimento. É um capital ocioso, é um capital parasita, é um capital que se reproduz sem gerar emprego, sem investir na produção. Então, é essa a linha de governo que nós estamos tendo no país hoje, que nós chamamos de neoliberal. O neoliberalismo é uma proposta do Estado mínimo, do Estado ausente das políticas públicas, de um Estado que incentiva a privatização, a transferência de serviços públicos para a iniciativa privada. E vem aquele discurso de que o Estado é ineficiente, de que o Estado é perdulário, de que o Estado gasta mais do que arrecada, de que o serviço público não atinge seus objetivos. Essa presidência informa a Vossa Excelência que está dentro dos 3 minutos para concluir. Vou concluir, senhor presidente. Então, com esse discurso privatista, nós vamos tendo a transferência cada vez mais de serviços que deveriam ser da esfera pública para a iniciativa privada. Quem sofre com isso são os pobres. Quando não tem segurança pública, a segurança ela é transferida para as empresas privadas, que fazem o monitoramento das cercas elétricas nas casas dos ricos, daqueles que pagam segurança privada. Quem sofre com isso são os pobres, que estão sendo assassinados nas ruas, nas periferias, os negros, os jovens. São esses que mais sofrem com a falta de segurança pública, com a privatização da segurança pública, a privatização da educação, das universidades. Quem mais sofre são os pobres, que vão fazer faculdade particular, pagam a matrícula e depois não conseguem pagar as mensalidades, jogam dinheiro fora. Quem mais sofre com a privatização da saúde, porque a saúde dos ricos, ela é feita pelos planos particulares de saúde, Bradesco, Unimed, Uni não sei o quê, e assim vai. Agora,
o pobre que não tem condições de pagar um plano de saúde, ele fica completamente desassistido por um sistema que vai sendo diminuído cada vez mais nos seus investimentos, nos seus serviços. Então, senhor presidente, para concluir, quero dizer que é um momento de se iniciar uma reflexão muito séria sobre o que nós queremos para o nosso país. A gente ouve muito assim na televisão, né? Que Brasil eu quero para o futuro? Eu acho que é realmente o momento da população fazer essa reflexão. Que Brasil nós queremos para o futuro? O Brasil do neoliberalismo, do corte de recursos nas áreas sociais, na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública? O Brasil que investe no pagamento dos juros da dívida pública, que incentiva o capital rentista, o capital financeiro, ou o Brasil que olha para todos os brasileiros? Muito obrigado, senhor presidente. A campainha funciona mesmo, hein? Obrigado.